sem querer ofender, não dá para comparar um padre com um pastor. Vamos fazer um teste. Você pega um copo d'água e coloca em cima do altar e fala: pastor, ora na água para nós. Ele vai orar dia e noite. E você vai tomar água com oração, mas ela nunca será água benta. Porque pastor não tem sucessão apostólica, não tem autoridade petrina para abençoar água. Aí você fala: dá licença, pastor, padre, abençoa essa água para mim. Pelo ministério que a igreja me concede. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Essa água não pode mais ser jogada fora, porque ela agora é um sacramental. Aonde que ela encostar, abençoou. É fonte de cura, libertação, e até os demônios batem em retirada. Porque a água é benta? Não. Porque é o poder da Igreja Católica Apostólica Romana que entrou dentro da água. E daí a raiva da igreja protestante, porque não tem poder de orar na água, não tem poder de orar na imagem, não tem poder de orar no sacramental, não tem poder de orar no sal, não tem poder, não tem. Por quê? Porque não tem sucessão apostólica. A chave de Pedro foi rompida quando Martinho Lutero rompeu com Roma. Vamos explicar um pouco sobre essa temática aí. É um problema milenar, com todo respeito a nossos irmãos católicos, né? E Mateus 16:18 vai dizer: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma interpretação adequada desse texto poderia ter evitado o problema. As pessoas acreditam que quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que o pessoal está falando de mim? No capítulo 16. Alguns dizem: tu é Elias ou um dos profetas. Jesus fala: não, mas beleza. E para vocês, quem eu sou? Pedro abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no verso 16. No verso 17, Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E ele diz: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. A pedra que Jesus estava falando não era Pedro, porque Pedro, Petros, é fragmento de pedra. Jesus chega a dizer, na parábola dos lavradores maus, que ele é a pedra angular, a pedra de esquina que foi rejeitada. Jesus está dizendo que a igreja será edificada sobre ele, que é o Cristo. Tanto que no versículo seguinte ele fala: não revele ainda para ninguém que eu sou o Cristo. Então, se eu trouxer uma interpretação que Pedro é a pedra edificadora da igreja, eu estou baseando a minha fé em um homem falível que morreu e está morto ainda, esperando o dia da ressurreição. A fé da igreja está baseada em Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, esta pedra que a igreja seria edificada é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e não Pedro. Mas Jesus atribuiu a Pedro a liderança da igreja em Jerusalém, juntamente com Tiago. Pedro foi um líder excepcional da igreja do Senhor Jesus, mas nós não podemos atribuir a ele essa prerrogativa, porque a igreja está fundada em Jesus e não em Pedro. Deus abençoe.